E mesmo o Estado sendo responsável, o município gasta R$ 1,2 milhões por ano apoiando, dando cargo à polícia militar, apoiando as pessoas que fazem o monitoramento, estamos ampliando as férias de vida de educação. Isso tudo faz com que a gente, apesar de não ter a responsabilidade nossa, nós estamos também trabalhando na segurança da cidade. E no Iaé, por incrível que pareça, ou talvez não seja tão incrível, nossa polícia militar é muito boa aqui na cidade, nós somos a cidade com menor índice de violência na região. Tem cidades aí que tem vários escolas, sempre aquelas unidades, coisa curadora. A Caricaria tem guarda de escola quase 10 anos, é a mais violenta, talvez, do Estado. Então, botar mais gente para lutar, para ficar na rua, para depois dizer, tem gente que funciona isso aí, são as mesmas pessoas que envolvem nessas mesmas, a gente tem uma polícia muito eficiente, sempre parceria, quando ele usar as coisas, o cara vem daquele noite, ele já sabe o horário que passou na cabeça, voltar. Então, já sabe através da comunicação de como está a vontade, que tem uma boa vontade. Então, essas coisas não são muito divulgadas, inclusive para que esses marginais, agora a gente tem que separar bem. Os moradores do rua que não são marginais, que vão por obra, essas pessoas que realmente precisam do carinho e da proteção do Estado. O cara está passando mal, é muito fácil, bater no meu pequeno, é muito fácil agredir aqueles que realmente estão ali. O problema é muito mais sério, porque essa pessoa que foi presa já foi solta 5 vezes. Prêmio de som. Fazer algo certo, realmente, a lei está fazendo. Os caras não vão fazer o que está contando ali. E o problema também, prender, a gente sabe que o nosso sistema penitenciário, infelizmente, não educa ninguém. É muito complicado o nosso sistema penitenciário. Nós tínhamos uma penitenciária, eu tenho 800 pessoas e de grande criminalidade. Então, a gente está vivendo esse problema. E essas posições, por eu ser o Partido Socialista Brasileiro, que ainda tem essa polarização, e essa simpatia que eu tenho pelo PT, espero que com autoridade agora, nesse momento, quando vem a eleição, eles venham e aí não procuram a prefeitura. Eles convidam todos os deputados radicais, vão para a rádio, vão previsto, vão embora. Nós colocamos palmas de respeito ao executivo. Nós pagamos imposto. A população tem direito de contribuir. Então, isso é uma coisa que eu tenho segurado muito tempo, mas é inadmissível a pessoa de uma cidade com um carro público do governo e não ouvir a gente e pegar determinados grupos. Bom dia a todos, bom dia mesa. Eu me dirijo ao deputado Reginaldo. O prefeito falou aqui com muita propriedade sobre uma demanda que é premente em Muriaé, que é a questão da segurança pública, assim como para todos os municípios da região e de Minas. E aí eu pergunto, o prefeito colocou também com propriedade que a maior parte da segurança pública é responsabilidade do Estado. E como, então, Reginaldo, você vê essa questão nessa Minas em movimento que você pensa que possa satisfazer? Sabemos que sempre vamos ter questões a resolver nesse segmento de segurança pública. Mas o que nós podemos esperar para um curto prazo nós resolvermos ou amenizarmos essa questão da segurança? Quer responder mesmo? Você tem 2015 sobre violência contra jovens. Depois eu peguei 8 meses a monte dezenas de projetos. O que nós eu fiz? O tema de segurança pública foi privatizado. O que a privatização tem? Quando a gente vai discutir segurança pública, eu não sou agente da segurança pública, os agentes olham para mim e dizem: tem autoridade. Então, eu falo para ele pensar. O primeiro caminho para a segurança pública se tornar política pública e garantir a sustentabilidade é desprivatizar. Quem tem que debater isso é responsável.
que acontece com a Secretaria de Educação, com o Conselho Nacional de Educação? O que acontece com o Conselho Nacional de Saúde? Saúde é o melhor exemplo deliberativo, o conselho funciona, participa, prova, ciência social, todo mundo. Essa é a nossa pública. Lamentavelmente, quem debate esse tema só pensa em ações corporativas, não pensa na qualidade da vida, na eficiência da vida. É só aumentar salário, fazer capitalista. Não pensa. Não tem que largar de pensar nas ações corporativas para pensar nas políticas públicas. Quer dizer, não, esquerdo, meu presidente do PSD, não, Marcos Marinho, precisa também moderar o debate. O debate está superado. Nós não perguntamos as soluções. Outra questão, ele é um campo, infelizmente, minado da tecnologia. Sociedade de comunicação pública, sem conteúdo, do Instagram, o valorar desse tudo, só dá mentira. Difícil, complexo, sempre a solução se bate na face. Não funciona. Então, nós temos que combinar com uma política super transversal. Às vezes a violência é a eliminação. Às vezes a violência tem um pouco da área. Às vezes a violência. Quem fez a primeira violência contra aqueles caras que praticam violência no Estado? Deixou muito fome, mudou política, muito coelho. Ninguém tem que ter políticas novas, sociais, qualificações, oportunidades. Mas vai ter que ter repressão. Tem que ter mais eficiência. Repressão não pode ser bang-bang. Repressão de bang-bang mata pobre, periférico, pessoas mais cobradas. A política de tecnologia discorre do lado do ex-presidente da República. No condomínio de luxo do Rio, morava um cara com 100%. A inteligência artificial roda super drones de identificação facial. Fazer super drone, identificação facial, nós temos que fazer controle de entrada de cidades, portais eletrônicos, passou o carro roubado, se cobriu no sistema. É assim que nós vamos fazer. Ele deveria ser proibido. Bang-bang. Tem que integrar. Eu lembro que eu dei o SUS, é um projeto de Deus, o SUS, o sistema único. Tem que integrar o sistema. Tem que ter dados em tempo real. Tem que unificar a nomenclatura. Tem que dar transparência. Tem que formar os especiais de outra forma. Formar uma conciliação com a cidadania, a orientação, outras escolas de formação. Eu estou a favor de ter polícia de concreto. Só no Brasil pobre que a polícia judiciária não anda muito errado. Se existir 20 polícias, todas têm que deixar. A penal, a civil, a municipal, a turista, tudo. A gente quer a internet, pode tirar 20 minutos. Todo. Eu sou a favor de fazer. Eu sou a favor de entrar na UNI. Quero que essa questão tem que aprender junto. O Brasil é tão perigoso. A elite do país social. O povo pobre, social. Eles querem ser coronel com quem? Lá, cá, o mundo é única. Nós criamos as elites para o povão. Para a gente lá. Isso é diferente. Mudanças, eu imagino. Nossa, vamos já transformar em lei para a gente mudar o sistema. Eu acho que é assim, uma cultura nova, uma cultura nova sobre isso. E também tem pelos planos mais na mas por que todo ano o Emmanuel Convite formou o prefeito mais
mais de desenho do plano municipal todo ano. O plano que vai. Falta cama, falta quarto, falta luz, falta isso. Eu fiz parte disso, no governo nacional, onde eu obrigo todo município a fazer planos decenais de 10 anos. Com prestação de conta, igual que a gente entende ao Congresso Nacional. Presta conta todo isso aqui. Então, levando corrida, concordo com a Maria, presta conta disso também. É isso. Isso chama de desse tipo de e a gente faz isso. A mente, a pedagogia, ele começar. Esse terreno é tipo. Não funciona. E aí, eu vou perguntar mais. Essa que é a verdade. Que é a complexidade. Então, vamos melhorar. Ninguém pode se submeter à violência. Primeiro, hoje a gente tem muitas experiências. Não dá para ver essa verdade. Hoje tem muitas experiências. Agora, nós vamos tomar tese de separar. Começamos a ensinar a gente fazer isso. Foi trazido pelo nosso amigo ali, a questão da segurança pública da cidade, tem gerado uma comoção frequentemente, tá? E tem gerado bastante insegurança também. E eu acredito que seja um programa regional. Essa pergunta direciona especificamente ao Cristiano, enquanto Assembleia, como deputado da Assembleia, porque as forças policiais, elas são, como bem dito, aqui, a partir das competências do governo estadual. E uma coisa que eu tenho observado, conversando com algumas pessoas, tanto das forças policiais, quanto pessoas já foram para a aposentadoria, é exatamente a questão do quantidade de policiais, do efetivo de policiais na rua que, infelizmente, não está alcançando o nível de criminalidade que tem sido observado não apenas na cidade de Goiás, na capital, que o município já dá o suporte com equipamento, pessoal, inteligência, com sistemas de monitoramento, que vai dizer, e que você, enquanto deputado da Assembleia, poderia fazer, pensando também em volta do governador, para poder fortalecer tanto os pedidos dos deputados, sociais, militares, civis, e também da população, para conseguir trazer mais efetivo, melhor equipamento, melhor treinamento, mais capacidade das forças policiais de conseguir fazer um trabalho efetivo naquela região. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos como consultor da Unesco no PRONASSE, primeiro governo do Programa Nacional de Segurança com a Cidadania. Estou fazendo monitoramento das ações nas cidades do governo. A primeira conclusão que eu cheguei é que a polícia deveria ser a última ação de segurança do nosso governo. Quando a gente fala em segurança pública, o que a gente pensa? Polícia. É claro que não é possível você abrir mão dos mecanismos de repressão necessários, que é faz normalmente, né, a polícia militar. Mas se você não parar para discutir, pensar as causas geradoras da violência e da criminalidade, daqui a pouco eu vou precisar de um policial para cada pessoa que aqui. Nenhum efetivo vai ser suficiente. Nós vamos precisar de mais viatura, mais armamento, mais policial. Construir mais cadeia, o Brasil já tem terceira maior comunidade carcerária do mundo, né? Também em torno de mais de 800 mil, se considerar o que está em população de liberdade, 600 mil pessoas. Como que a gente faz a cobrança do governo? O efetivo, né? Temos aí que aparelhar, isso aí, sem dúvida. Mas a outra questão é pensar política que a gente possa ter as ações de prevenção da violência e criminalidade, talvez a gente não está olhando para elas como a gente deveria. Na época a gente propunha nos municípios a criação do gabinete de gestão integrada. O que é esse gabinete? Figura do prefeito,
chefe da Polícia Militar local, da Polícia Civil local, do Ministério Público, juiz de execução penal, as secretarias como saúde, assistência social, educação, e esse gabinete ele reunia obras de infraestrutura. Esse gabinete tinha reunião uma vez por mês para discutir, né? A Polícia fazia o dado, olha, o que nós estamos tendo aqui, só de ponte, zonas quentes, onde tem maior incidência da violência, da criminalidade. Quais são os lugares que o crime é variado, né? Tem crime de maior violência e crimes de menor ofensividade, do ponto de vista do ato criminoso. Você tem ali uma determinada região que tem uma incidência alta de fogo, o que acontece naquela região? Uma região que talvez não é tão bem iluminada, uma região que talvez não tenha uma organização adequada. Então, isso tudo que a gente chama de vigilância natural do Estado. A gente faz, a gente não provocou aqui, um debate melhor, mais qualificado sobre segurança pública. Senão nós vamos ficar, pior que precisa de oposição. Levantou a bola que para mim era para marcar um gol se eu fosse jogar para a galera, né? O governador incompetente, não valoriza o servidor, não faz concurso, não sei o quê. E isso não é só isso. Aí eu não poderia ser, como se diz, desonesto com o que eu penso a respeito de segurança pública. É isso que nós estamos fazendo. O que acontece com o sujeito, que é um sujeito que acaba cometendo um ato criminoso? Quando você olha a vida pregressa desse sujeito, você vai perceber que o Estado só se fez presente na vida dele no momento da adoção da medida punitiva. Mas ao longo da sua vida, do qual ele estava ali no percurso formativo criminoso, sendo disputado pelo crime, o Estado do poder público quase não se fez presente, também estruturado no Estado ausente. Então, vou corrigir o Estado do buraco é mais embaixo. Nós vamos ter que ser mais minuciosos quando a gente fala disso. Na medida que você avança na política pública, você garante alimentação, você garante escola em tempo integral, você garante oportunidade para as atividades da prática e de lazer, você garante a renda, o trabalho, isso tudo tem efeito prático na redução dos índices de violência e criminalidade. Sem dúvida alguma. Melhora a qualidade de vida, né? O estado melhor de bem-estar social, automaticamente, na linha diametralmente inverso, vai ter redução da violência e da criminalidade. Porque isso, você falou assim, imagine uma situação do Dr. Marcos Arquejado. O Marcos tem um paciente que está com febre alta. O que a gente faz em primeiro lugar? Com uma novalgina antivirose para baixar a febre. Mas se não fizer uma investigação a causa, que pode ser uma infecção, e combater a infecção, a gente vai ficar dando antivirose, analgésico o tempo todo para baixar a febre. Isso é igual quando você tem um pico de violência, e aí a gente monta um monte de operação, põe helicóptero, põe tudo, para dar aquela sufocada. Mas se não agir e identificar a causa geradora, ela volta. É a infecção não tratada. Então, essa analogia é mais certa a gente pensa por isso de segurança. A Constituição diz o seguinte: segurança pública, obrigação do Estado. Mas, o mesmo artigo continua, e dever de todos. Então, não é que você tem um Estado que tem uma obrigação objetiva, que está no texto da lei, mas a responsabilidade geral da sociedade. Né? Então, eu acho que o Estado tem papel, a União tem papel, agora, na época do Lavidino, antes de se tornar no Supremo, que editou o Promessa. Né? Nós tínhamos um projeto lá no Promessa, chamava Protejo. O Protejo é o seguinte: você pegava um monte de menino em situação de conflito com a lei, né? Então o juiz caminhava para o programa. Durante 6 meses, a gente fazia um trabalho com esses meninos. Dividia o programa em 3 módulos. O primeiro, a gente trabalhava a questão de disciplinas relacionadas à ética, cidadania, né, direitos humanos, claro, linguagem da senão não tinha voltado. O outro ponto, a gente trabalhava a questão de sensibilização. Fazia um trabalho na PAI, e no Asilo Roberto, que é o crime, que é o quê? O imperativo da natureza, tem que ser crime, tem que ser duro. Aquele ambiente social te traz outros valores. E no terceiro, a gente fazia um trabalho junto com a Associação Comercial, principalmente de Santa Luzia, que era a qualificação profissional. O programa tinha, acho que, 140 jovens. 140, até o último dado que a gente teve, a época, me parece que em torno de 60 conseguiu emprego. A gente conseguiu inserir no mercado de trabalho. Olha como é que isso é interessante. Jovens em situação de conflito com a lei, cumprindo o percurso formativo criminoso, sendo disputado pela criminalidade, o Estado vem, se apresenta, se faz presente, começa a disputar para o programa, deixa uma bolsa, a gente dá uma bolsa para os meninos, para poder ter uma renda ali, para estimular.
Alimentação, vale transporte, a gente tem que dar uma bolsa. Mas 140, Cristiano, só 60 que vocês teve o dado que conseguiu o trabalho. Cara, tivesse sido um deveria estar dentro. A grande questão é que nós não estamos disputando, especialmente a juventude. E deixamos para fazer quando já é tarde demais, que aí a qualificação é emitida, né? Eu lembro que numa das reuniões a gente falava assim, não, porque o Estado, o poder público, é um dos milhões, doutor, você não é normal, não, mas contato com o poder público é quando estão dois da medicina espinha, tem contato com o poder público até. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar, sabe? Numa situação pontual, você tem aí um pico, uma escalada de violência e criminalidade, a gente precisa intervir, operações, ações, né, fazer a repressão. Mas depois, no dia seguinte, agir nas causas geradoras da violência e da criminalidade. Quais são as causas? O que está acontecendo? E acho também que a gente tem que trabalhar com mais inteligência, sabe? A gente fica muito na lógica da força e pouco na inteligência. Trabalhar mais com inteligência, acho que eu acredito que é uma questão de inteligência para fazer como faz a Polícia Federal. A Polícia Federal prende tanta gente que raramente se ela dá um tiro.